Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa EBD na web. Hoje, lição 4, a degeneração da liderança sacerdotal. Com muita alegria, estamos recebendo hoje nosso irmão George Luna, que também trará as suas contribuições, subsídios para você, professor. Irmão George, pode trazer as suas saudações e logo após iniciar com a leitura bíblica em classe. A paz do Senhor, evangelista Renato Torres. Sim. A paz do Senhor a todos que estão nesse momento usufruindo desse canal para a discussão de mais uma leitura bíblica em classe e consequente explanação da lição apresentada, lição de número 4, a degeneração da liderança sacerdotal. Temos por texto base a leitura bíblica em classe, encontra-se em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 22 a 25, e capítulo 3, versículos 10 a 14. Nos diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 2, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviam a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Capítulo 3, versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, nem com oferta de manjares. Amém. Munidos desta leitura bíblica, o professor deverá passar os objetivos principais da lição, que é destacar a degeneração dos filhos de Eli, pontuar a sentença do juízo de Deus e mostrar as consequências do pecado. O objetivo geral dessa semana é interessante, pois ele não é relacionado à didática em si, mas mesmo que um objetivo de vida, evitar o pecado a todo custo e viver uma vida santa. Nós queremos, primeiro, chamar a atenção do professor para que ele traga a explicação da palavra degeneração. Sempre que trabalharmos, quer no título, na leitura bíblica ou em algum conceito que não é muito comum no nosso dia a dia, é importante que se traga a explicação do conceito para que a gente não fique falando ele recorrentemente durante a aula e muitas vezes o aluno não acompanha nem o significado máter daquela expressão. Então, degeneração pode significar a mudança de algo para uma condição inferior, menor. É uma mudança de qualidade. Também significa deformação, mau conselho, membros disformes, algo defeituoso, vicioso e depravado. São explicações que podem ser retiradas de dicionários, de comentários bíblicos e também de exegeses diretas do original. Outra informação importante acerca dos filhos de Eli é a expressão filhos de Belial. Nós devemos estar atentos também ao que isso significa. A expressão filhos de Belial, ela é muito forte, ela traz a ideia de alguém que é agente de Satanás. No Antigo Testamento, nós temos as explicações teológicas dessa expressão. Eu pediria, por exemplo, que o irmão George lesse para nós Deuteronômio, capítulo 13 e o versículo 13. São alguns textos que estão aparecendo aí no rodapé
e que você, professor, poderá fazer uso para explicar o significado dessa expressão. Irmão George. Diz o texto na palavra do Senhor: os homens, filhos de Belial, saíram do meio de ti, que incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecesses. Olha aí a expressão filhos de Belial, dentro de um contexto ligado a servir a outros deuses. Como é que nós podemos denominar, então, isso de idolatria? Não é? Então, nós sabemos que o idólatra, alguém que incita o outro a idolatrar, pode ser considerado um filho de Belial. Pediria também que o senhor lesse Juízes, capítulo 19 e o versículo 22, além desses outros textos que estão aparecendo aí no rodapé. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Obrigado. Aí nós temos o caso dos homens de Gibeá, que são denominados pelo autor do livro de Juízes, em parênteses, é interessante, diz que aqueles homens eram filhos de Belial. E aqui essa expressão está ligada a pessoas que praticam imoralidade sexual. Então, observamos que quando se diz filho de Belial na Bíblia, não é coisa boa, não é verdade? E os filhos de Eli eram assim conhecidos. Por que os filhos de Eli foram assim então denominados filhos de Belial? Porque eles praticaram atos abomináveis, como diz o texto sagrado da leitura bíblica, atos execráveis, atos que eram condenados. Eles pegavam dos sacrifícios que não lhes era devido e comiam. Também eles praticavam a prostituição, onde o texto vai dizer que mulheres estavam ali à porta da tenda, na porta da congregação, e ali elas tinham essas práticas ilícitas. Então eles deturpavam o mandamento do Senhor, desprezando não somente a lei e o mandamento, mas como ao próprio Senhor. Ao próprio Deus. No rodapé da lição, ou melhor, do vídeo, nós colocamos aí também mais alguns versículos em relação ao que o nosso irmão Jorge falou, o desprezo para com a lei. Você pode citar esses versículos do livro de Levítico, Números e Deuteronômio, que são trechos da palavra que se referem especificamente como deveria ser administrada a oferta pelo sacerdócio. E exatamente nesses pontos específicos que os filhos de Eli, como filhos de Belial, transgrediam. Nós sabemos que o sacerdote tinha direito à espádua direita, ao ombro direito do animal sacrificado. Mas quando nós lemos o texto bíblico, vemos que eles não se satisfaziam apenas com aquela parte. Nós sabemos também que a gordura era destinada para quem? Para o Senhor. Para Deus. o Senhor. Mas eles também queriam até a gordura. Aquilo que era de Deus, irmãos, apenas de Deus, os filhos de Eli também queriam utilizar. Então, vocês podem utilizar esses versículos, pedir para o estudante ler ao longo da aula e perguntar a eles em que os filhos de Eli transgrediram, porque aí vai ser feita diretamente uma interpretação da lei e a aplicação em relação à transgressão dos filhos de Eli. Eles eram atrevidos, eram irreverentes, desobedientes e, por outro lado, nós temos Samuel, que estava crescendo diante do Senhor e diante dos homens e iria, através de sua vida, resgatar o amor e a credibilidade à palavra, ao sacerdócio e ao ambiente de culto do povo de Israel. Os filhos de Eli também poderiam ser considerados filhos de Belial, pois eles não honraram uma grande honra que Deus lhe concedeu, que era de ser sacerdotes, porque o que era necessário para ser sacerdote em Israel, irmão George? Era só eu querer ser sacerdote e poderia ser? Não, não é apenas a vontade, o desejo de ser. Eles vinham de uma linhagem sacerdotal, a linhagem da tribo de Levi, a qual havia sido ordenada pelo próprio Deus através de Moisés, e essa linhagem sacerdotal serviria ao Senhor no templo durante todo o momento do seu ofício. Então a sua chamada, ela vem da tribo de Levi, tinha que ser daquela tribo, e a partir de então todo o seu serviço, toda a sua vida era dedicada exclusivamente ao serviço na casa do Senhor. É verdade. Então, envolvia também genealogia.
DNA, digamos assim. Não bastava a pessoa querer. Então, ser nascido daquela linhagem era uma honra de Deus, era um grande privilégio que, infelizmente, os filhos de Eli desonraram. E nós sabemos que, ainda que eles se arrependessem, com certeza colheriam frutos amargos devido à sua desobediência. Em relação ao primeiro ponto, nós temos então aí a explicação baseada justamente em quais eram esses pecados e por que eles eram considerados degenerados. Com essas informações que nós estamos trazendo, com certeza você conseguirá discorrer muito bem esses tópicos. Indo agora ao segundo ponto, a sentença do juízo de Deus, nós vamos observar que o Senhor tinha aparecido, tinha usado um profeta desconhecido para lançar uma palavra de repreensão para a casa de Eli, e depois esta palavra vai ser confirmada através da vida de Samuel. A primeira grande oportunidade que Samuel teve de ser usado por Deus foi justamente como profeta fazer uso de uma palavra de juízo e com alguém que ele respeitava muito. Eu queria que nosso irmão Jorge discorresse um pouco mais sobre esta sentença. Exatamente. A sentença ela é dada em primeiro momento por um profeta desconhecido, que ele vai chamar a atenção de Eli para a sua linhagem sacerdotal, o que Deus havia feito pela sua linhagem, e ao tempo determinado ele traria esse juízo. Consequentemente, quando Samuel, que já foi dito que ele fazia diferença, ele crescia ali observando toda essa degeneração moral dos filhos de Eli, no momento, ele recebe uma visão do Senhor, o Senhor o convoca e lhe diz o que vai fazer na casa de Eli. Então, ele vai ratificar o que o próprio Deus tinha feito com o profeta desconhecido, ele vai trazer para Samuel, e Samuel, apesar de ter na figura de Eli o seu mentor espiritual e o seu tutor, aquele que cuidou de Eli de Samuel desde a sua infância, ele vai ter que trazer esta sentença, vai trazer a memória de Samuel, que Deus anteriormente tinha falado, e o peso para Samuel era levar essa mensagem. Então, Samuel é provado de uma forma inconteste, mas ele teria que dar o anúncio dessa sentença para Eli. E nós vemos a humildade na vida de Samuel, que ele não fez uso da palavra com arrogância, querendo de repente usurpar o espaço de Eli e tomar sua liderança. Nós vemos num texto, nós aprendemos na semana passada, já alguma coisa sobre isso, que o próprio Eli teve que forçar Samuel a falar. Perfeito. Fazer um juramento, porque não era algo que ele estava, Samuel, eu digo, muito à vontade de discorrer. Se fosse no dia de hoje, talvez alguém ia usar isso, né, como uma usurpação até, para ter espaço ali ao lugar do sacerdócio. No caso, evangelista Renato, Samuel, ele, para o momento, pelo texto, dá a entender que ele não dorme o restante daquela noite, e ao amanhecer, ele demora a levantar-se, né, até apresentar-se no momento certo que ele deveria se apresentar para Eli. Ele fica lá, né, de maneira a não querer confrontar o próprio, né, Eli. Mas que era o seu líder. Que era o seu líder, o seu mentor espiritual. Então, ele chega até a presença de Eli e é necessário que Eli intervenha na vida de Samuel e pergunte: o que foi que o Senhor te disse? Que palavra ouviste? Né? Se não contares, que recaia algo semelhante sobre ti. É verdade. Então, Samuel teve que aí abrir o seu coração e relatar tudo quanto o Senhor houvera falado para ele. E ali, aos 12 anos de idade, nós vemos Deus iniciando a chamada profética na vida de Samuel, que iria iniciar o seu ministério de forma mais madura a partir dos 30 anos. Quero chamar a atenção do versículo 25, quando o Senhor repreende Eli da primeira vez e vem uma pergunta da parte do próprio Deus. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ao ler isso, nós dizemos: nossa, que Deus cruel, querendo matar os filhos de Eli. E o que foi que eles fizeram? No versículo de número 13 da segunda sentença, da segunda repreensão, o Senhor diz através de Samuel: porque eu já lhes fiz saber que julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia,
porque fazendo-se seus filhos execráveis, não os repreendeu. E aí nós observamos, irmãos, que há da parte de Deus um juízo muito severo, porque o pecado ele era execrável, era algo que obviamente não se encontrava mais perdão. Não porque Deus não perdoe, Deus não esteja disposto a ser misericordioso. Nós estudamos a palavra do Senhor e observamos que Deus está sempre pronto a perdoar. Mas o que foi que causou esta sentença? Em que base bíblica nós podemos encontrar Deus trazendo este severo juízo que para a casa de Eli foi uma sentença tão grande que durou 130 anos, 3 gerações inteiras. Irmãos, esta sentença que Deus falou na boca desses 2 profetas, ela vai se cumprir ao longo de 130 anos, repito, ao longo de 3 gerações. O que é que nós podemos comentar para o professor e para o aluno, para eles compreenderem, fazendo uso também lá do Novo Testamento, aquela relação de pecados que são ditos imperdoáveis? Será que eu posso cometer mesmo uma transgressão tão séria a ponto de não encontrar perdão em Deus? Perfeito. O texto ele vai falar sobre a questão dos filhos execráveis, filhos abomináveis. No Novo Testamento nós temos alguns textos, como Hebreus, no capítulo 6 e o versículo 4, ele vai falar sobre a impossibilidade de arrependimento daqueles que outrora houvera sido iluminados. O versículo 4 ele diz: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Mas esse texto ele não é suficiente para ver a necessidade de Deus requerer e de sentenciar aqueles que, de forma intolerante, de forma inconsciente, eles terminam confrontando a própria palavra de Deus, abandonando aquilo que a gente pode chamar de apostasia. É um ato de apostasia, o abandono da fé. No capítulo 10 e o versículo 26, ainda de Hebreus, ele vai dizer o seguinte: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já nos resta sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo. A palavra juízo aqui está falando de sentença, e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O versículo 28, ele vai estar mais ou menos voltado, uma recuperação do versículo 25, capítulo 2 da leitura bíblica, que fala: pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, contra o Senhor, quem o julgará? O apóstolo Paulo, capítulo 13, versículo 4, vai dizer que a lei foi feita para os injustos. E essa mesma lei, ela vai trazer louvor para aqueles que cometerem o bem, praticarem o bem. Mas Hebreus, capítulo 28, ele vai trazer essa memória: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito de Deus. Então nós temos aqui, nos versículos 28 e 29, quebrantando a lei de Moisés, está falando do próprio Deus. Ele está pecando voluntariamente contra Deus, profanando o sangue do Filho de Deus, pisando o Filho de Deus. Ele está falando sobre a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, e fazendo agravo ao Espírito Santo da graça de Deus. Somente em 2 versículos você viu esse agravo através da Trindade Santa. As 3 pessoas da Trindade, o Filho e o Espírito Santo. Você pecando contra as 3 pessoas da Trindade,
a gente observa então qual era a severidade dos pecados dos filhos de Eli. Exatamente. Também tem um outro texto que nós encontramos em Mateus, capítulo 12, diante de tanta severidade, né, ou o agravo que se é dado ao Espírito Santo. No capítulo 12, Jesus apresentaram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. E Jesus libertou aquele homem. Mas, num dado momento, aqueles príncipes dos sacerdotes disseram: olha, esse não expulsa demônios, senão pelo espírito de Beelzebul. Se Jesus estava invocando a autoridade do Espírito Santo sobre a vida dele e expulsa, Jesus vai agora dizer: vocês comparam o Espírito de Deus com Beelzebul? Então, por que então expulsam os vossos filhos? E no versículo 31 do capítulo 12 de Mateus, ele vai dizer, antes no versículo 30, diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não espalha. No versículo 31, porque eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. A blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então, transgrediu contra Deus, está transgredindo contra o Filho, está transgredindo contra o Espírito da graça de Deus que é revelado. Isso é muito importante o professor deixar claro, para que uma leitura desatenta não pinte um quadro de um Deus cruel que lança ao homem um castigo severo sem possibilidade de arrependimento. Não é isso que estava em cena, mas nós devemos estar atentos que esse pecado dos filhos de Eli degenerou não só a eles, mas também todo Israel, porque muitas pessoas já viam o ambiente de culto como profanado e não tinham mais reverência, não tinham mais piedade, não tinham mais quebrantamento diante do Senhor, e as relações interpessoais também estavam agravadas. Nós estamos colocando aí um infográfico no vídeo que você pode utilizar, aquelas que são as 3 consequências do pecado. O pecado é um ato e é um estado, das palavras do pastor Elinay Cabral. Um ato porque é uma escolha deliberada, usada do livre-arbítrio que Deus concede ao homem, muitas vezes ele escolhe pecar. E é um estado porque após contínuas escolhas pecaminosas, o homem atinge uma posição, neste primeiro degrau, de uma quebra da comunhão com Deus. E aí a escada é descendente e leva mesmo ao fim, leva ao abismo. Pois depois que o homem perde a comunhão com Deus, isso pode ser reversível se houver arrependimento. Mas se é um caso, por exemplo, de uma apostasia, onde há uma negação deliberada da fé, então o homem passa para esse segundo degrau, que é a separação do seu Criador. Não há mais relacionamento com Deus, e aí o homem chega a este último degrau, que pode também ser irreversível, que é a morte espiritual, que é muito pior do que a morte física, não é? Pois há pessoas que estão vivas aí, fisicamente falando, elas estão trabalhando, estão ganhando dinheiro, estão ganhando o mundo, mas perdendo a sua alma, como ensinou o Senhor Jesus. E aí a morte espiritual, com certeza, quando ela ocorre, ela traz para o homem todo o prejuízo, o maior prejuízo que ele pode ter. A consequência do pecado está sempre muito clara nas Escrituras. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, até o capítulo 3, versículo 24, está aí no rodapé para você utilizar na sua aula. Carta aos Romanos, capítulo 1, nós temos também textos que mostram as consequências diretas do pecado, desde o Éden até hoje. Nós podemos citar rejeição, quebra da comunhão com Deus, isolamento, vergonha, morte física e eterna, culpa, acusação e por aí vai. É o que está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, quando o Senhor diz que tudo isso que o homem vivencia não é maldade de Deus, não é um Deus que está com raiva, um Deus que está irado com o homem, nada disso. Mas é, na verdade, considerando a bondade e a severidade de Deus, sua bondade e sua justiça, Paulo diz que o salário, a recompensa, a mesada, né? A palavra grega está aparecendo aí no rodapé para que você possa utilizar também a explicação conceitual. A recompensa direta do pecado é a morte. Então, não é nada que alguém possa fazer e ser pego de surpresa. Eu não esperava que ia acontecer isso comigo. Não.
O caminho para aquele que está pecando de forma deliberada é a morte. Eu pediria que o irmão George lesse também para nós a primeira epístola universal escrita por João, o apóstolo do amor, capítulo 5 e o versículo 16. Tem um texto aí que é muito interessante e que traz também um ensinamento direto para esta lição. A palavra do Senhor nos diz: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. E no versículo 17, ainda acrescentando, toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Ou seja, a pessoa pode pecar, produzir atos até involuntários de pecado. São situações adversas que acontecem na nossa vida e que de uma maneira involuntária, principalmente nos atos de autodefesa, quando você é pego de surpresa, você vai tentar se sobressair através de uma defesa para defender a si mesmo. Muitas vezes você está agredindo alguém, é um ato involuntário, de autodefesa. Mas, no entanto, quando alguém promove um pecado que ele é consciente e que ele vai avolumando no seu coração e que ele vai tendo a pretensão de execução, então esse pecado torna-se grave, né? Podendo ser um pecado mais terrível, né? Quando se é, o texto foi lido, pecando o homem contra homem, os juízos o julgarão. Mas quando se peca contra o Senhor, quando se peca contra o Espírito Santo, que recompensa se terá? Né? O endurecimento do coração, para alguns expositores bíblicos, diz que esse pecado contra o Espírito Santo é endurecimento do coração. Ele é feito de forma voluntária, porque no capítulo 16 de João, ele vai dizer que o Espírito Santo, o Consolador, o outro Consolador, ele é dado, ele é enviado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai dizer, do pecado porque não crê em Jesus, da justiça, porque Jesus ira para o Pai e não veriam mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo, aquele que infere no coração do homem toda espécie de pecados contra Deus, ele já será julgado, já está julgado. É sim. Veja que riqueza quando nós alcançamos uma compreensão acerca dessa relação com o pecado, porque a gente aprende que não existe pecado, pecadinho e pecadão. Isso aí é ensinado. Todo pecado é grave, mas as consequências dos pecados, elas são diferentes. E Deus está apto a perdoar todo e qualquer pecado. Porém, as consequências dele nós teremos que pagar. Vamos estudar isso mais à frente no caso do pecado de Davi. Deus perdoou o pecado de Davi, não há nenhuma dúvida, mas ele pagou as consequências até depois da morte. Parece que a gente vê que ali ainda havia uma punição, porque Deus cumpriu uma promessa que ele tinha na vida de Davi, quando ele disse que, ainda que a tua família se desvie, eu castigo, repreendo, mas nunca o trono se apartará da tua casa, porque havia uma promessa messiânica incontida nisso. Mas a geração de Davi e os seus filhos pagaram também alto preço por causa das más escolhas do seu pai. Ainda dentro desses pecados involuntários, que são corriqueiros na vida do ser humano, ainda que ele tenha consciência de muitos deles, o apóstolo Paulo, quando estava ali no Areópago, ele está vendo a incredulidade de todas aquelas pessoas, e no capítulo 17, versículo 30, ele vai dizer, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens que se arrependam. Então, Deus está sempre pronto a ouvir, a sentir, a buscar, a fazer com que esse homem possa buscar o arrependimento e possa deixar as suas práticas. Ainda concernente à própria igreja, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele diz que Deus é longânimo para convosco, não querendo que alguns se desviem, se soltem, estejam distantes, mas que venham ao arrependimento. Deus está sempre chamando o homem, Deus está chamando a sua criação para o arrependimento, para que esteja novamente em comunhão com Ele. E é também importante chamar a atenção acerca do que é esse arrependimento, que muitas vezes é confundido com uma tristeza.
E existe aí o arrependimento verdadeiro e o arrependimento falso. O arrependimento verdadeiro é aquela pessoa que se entristece porque realmente feriu a santidade de Deus. É aquela pessoa que se sente envergonhada diante da pureza do Senhor, do seu Santo Espírito, e quer voltar novamente a refletir o santo padrão através da sua vida. Mas existe aquele falso arrependimento que não é uma tristeza porque feriu a santidade de Deus, mas sim uma tristeza pela gravidade das consequências do pecado que cometeu. De uma pessoa que, de repente, um exemplo corriqueiro, teve uma relação sexual ilícita na sua juventude, e ela não fica triste porque feriu a santidade, o padrão moral divino, mas ela fica triste porque ela vai ter agora que gastar, vai ter despesas com aquela criança que vai nascer e de repente a sua vida vai parar, está fazendo uma faculdade ou um trabalho, alguma coisa desse tipo. Então, esse arrependimento que Deus nos chama não é uma tristeza porque nós calculamos o prejuízo que vamos pagar, mas é de alguém que encontra no Senhor o padrão de santidade, sabe que feriu diante de Deus esse padrão que Ele quer para a sua vida, mas que obviamente buscará novamente retê-lo e expressá-lo. Então, Deus está disposto a buscar, a dar perdão ao arrependido, mas o apóstolo João, nesse texto lido, nos ensina que há situações que nós não devemos nem orar mais. Quando é que nós devemos abandonar a atitude de oração para com o pecador? Quando aquele pecado é já uma iniquidade, é um pecado recorrente, deliberado, reincidente, de alguém que já está quase virando um apóstata, está negando a sua fé, como é o caso dos filhos de Eli. É interessante que Apocalipse ele vai trazer uma lista daquelas pessoas que ficarão de fora do reino, né? Que são os homicidas, os parricidas, os feiticeiros, os idólatras, e tem lá toda uma lista. Então a gente percebe que estas pessoas, elas estão sendo condenadas não pelo ato em si, mas pela prática, pelo volume com que é dado essas práticas, né? E pela resistência ao Espírito Santo de Deus. Então por exemplo, um assassino, ele tem isso aí em mente, ele tem essa prática. Sim. Ele será julgado pela sua prática, a continuidade do pecado, né? Onde a palavra de Deus diz que aquele que abandona e deixa, ele alcança a misericórdia. É interessante também frisar que lá no livro de Jeremias, capítulo 19, para quem tenta justificar a si mesmo, ele vai dizer que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então o homem ele não pode, por si só, tentar justificar-se diante de Deus ou achar que pode mudar sozinho. Alguém disse que mudança é dar uma volta de 360 graus. Você dando uma volta de 360 graus, você vai voltar ao ponto inicial do pecado. Você tem que dar pelo menos 180 graus, que é a mudança. Você está saindo daquela trajetória para um outro trajeto, está invertendo a sua posição. Mas nós nos alegramos, Renato, que 1 João capítulo 5, versículo, já que nosso coração por si só é enganoso, ele, no capítulo 5, versículo 19 de 1 João, ele vai dizer que sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, ele vai perceber que todo mundo está no maligno, mas se, no versículo 20, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Aquele que é capaz de mudar o coração, porque João vai dizer, se o nosso coração nos engana, maior é Deus do que o nosso coração. Amém. E esse coração que é quebrantado e é contrito, encontra sim fortaleza no Senhor, como é o caso de Samuel. Enquanto a casa de Eli estava degenerada, Samuel crescia vertical e horizontalmente. Samuel cresceu em habilidades, aprendeu a tocar instrumentos, a interpretar a lei, a ministrar canções, orações, as atividades servis ali no ambiente, no santuário, no ambiente de culto, mas também crescia verticalmente em comunhão com Deus, em estatura espiritual, e nós vemos que ali o Senhor tinha um homem escolhido. Sua mãe Ana levava para ele todo ano uma estola sacerdotal, que de acordo com Êxodo capítulo 28, versículo 4, era usada pelo sacerdote,
Ele usava roupas que eram destinadas até ao sumo sacerdote, e nós vemos ali que era a sua mãe imprimindo na sua mente, no seu coração, essa dedicação ao serviço do Senhor, e Deus foi registrando aquilo, foi tomando Samuel para si, e aquele menino com a vida consagrada crescia em meio a essa degeneração, em meio a essa corrupção, mas não se misturava. Os pecados dos filhos de Eli foi se dedicar à carne, à imoralidade, ao paganismo, à idolatria, e o pecado de Eli, o pai, foi a omissão. É bom deixar isso bem claro, que Eli não era imoral, Eli não se prostituía, nós não vemos isso no texto bíblico. É bom ter cuidado, porque nós já vimos pessoas até dizendo que Eli também cometia essas infrações, e é bom ter muito cuidado para colocar os pingos no i. A leitura bíblica em classe deixa claro, no versículo 13, que os filhos eram execráveis. Os filhos. E o pecado de Eli está no fim do versículo. Não os repreendeu. Então, a repreensão é muito importante. Hoje a psicologia quer até tirar dos pais esse poder de repreensão, dizendo que ela pode até trazer traumas e gerar até inconsistências cognitivas. Mas nós colocamos aí também no vídeo um pequeno infográfico que você pode utilizar, mostrando a utilidade, a edificação da repreensão na vida cristã. Vem lá do latim e na etimologia significa um conselho sereno, amigável, uma admoestação. Nem toda a repreensão precisa ser dura, severa, mas muitas vezes ela é tão suave que gera até um constrangimento em quem está sendo repreendido. Eu nem mereço, eu fiz algo tão grave e estou sendo tratado assim, desta forma tão serena, porém com firmeza, à luz da palavra de Deus. E os instrumentos de repreensão divina podem ser a palavra de Deus, como você vê aí no infográfico, podem ser ordens diretas de Deus, podem ser através dos seus apóstolos, na sã doutrina, como nós temos a palavra do Senhor, através de profetas e obviamente sempre encontraremos esse instrumento maior nas Sagradas Escrituras. Por que é que Deus nos repreende? Provérbios 3:12 diz que é porque Ele nos ama. Ele repreende a todos quantos ama. E a repreensão não gera tristeza, pelo contrário, gerará prudência, como nos diz Provérbios capítulo 15, versículo 5. E o mais interessante de tudo é o que está lá em Hebreus, o texto que nos mostra qual é o efeito da repreensão, o capítulo 12 e o versículo 11, quando nós vemos que a repreensão no começo ela não é muito boa, mas no final ela vai produzir algo interessante. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Tem que se permitir ser moldado pela palavra de repreensão, ser ajustado, ser doutrinado, e com certeza os frutos serão muito bons. E trazendo, irmãos, esses conteúdos, essas orientações, essas pontuações, com certeza você discorrerá uma maravilhosa aula ao longo deste domingo. A verdade prática da lição diz que nós devemos evitar o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Falando de pecado e de perdão, tem um texto que também deve ser citado, que está no Salmo 130, e eu gosto muito, irmão George, particularmente, os versos 3 e 4, é um salmo sobre confissão de pecados e esperança de perdão, quando há uma pergunta e uma promessa. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Quem ficará de pé se o Senhor passar a observar as nossas falhas? Mas veja o que diz o versículo 4, o Senhor poderia ler para nós, 130 e o verso 4, e aí tem uma palavra que tira um peso diante de nós. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. E esse temido aí não é medo, não é, irmão Jorge? O que é esse temor que a gente vê na Bíblia Sagrada? Não, o temor, sempre quando é falado, essa expressão temor, ele traz uma certa reverência, observação ao mandamento, observação aos preceitos santos do Senhor para uma vida útil, íntegra e saudável, moral e espiritualmente. O temor do Senhor está vinculado à observação aos ditames da palavra do Senhor, para que ele tenha uma vida regular e saudável. Então, quem experimentou o perdão de Deus, passa a temê-lo, a reverenciá-lo, ou seja, a observar a palavra,
para manter, porque muita gente começa, mas não continua, não mantém nessa saúde moral, física e espiritual. E louvamos a Deus, porque mesmo em tempos de degradação, degeneração, corrupção moral, espiritual, religiosa, ainda nos dias atuais, o Senhor tem os seus Samuéis que estão firmados na sua palavra e no seu poder. Eu queria que o irmão George fizesse a leitura do texto áureo para já ficar na nossa mente ao longo de toda esta semana. Amém, evangelista Renato. Antes, porém, eu gostaria de citar o capítulo 3, versículo 12 de Hebreus, que serve como exortação para cada um de nós. Diz assim a palavra: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Tudo está ligado e voltado ao coração. Há uma consciência de pecado e há uma consciência de temor ao Deus santo e justo. O texto áureo, ele nos diz o seguinte: e disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 23. Só temos então a agradecer ao nosso Deus por mais uma oportunidade semanal que Ele nos concede, a toda a equipe do Departamento de Mídia e Comunicação da nossa IEDALP, nosso pastor-presidente, a superintendência da EBD, todo o Santo Ministério e ao nosso irmão George, que esteve aqui hoje conosco, ele que trabalha diretamente na direção de escola dominical, é adjunto da superintendência e é uma pessoa que ama, proclama também e pratica a palavra de Deus. Irmão George, deixe suas considerações. Glória a Deus. Eu me sinto honrado, evangelista Renato, Amém. Pela oportunidade de explanação e de estar dividindo esse momento com vossa mercê. Amém. É um homem que reputo com uma grande dignidade para estar neste ministério. E louvamos a Deus, porque a palavra dele tem nos edificado. É o momento onde a gente traz a reflexão, tudo aquilo quanto Deus espera de nós. Né? Um Deus santo, como diz lá em Levítico, né? Semei santo porque eu, vosso Senhor, vosso Deus, sou santo. Então eu quero agradecer esse momento, agradecer ao Santo Ministério, né? Para que outras oportunidades possam vir, Renato. Amém. E estaremos diante de Deus, Em nome sempre de dispostos nas oportunidades que Ele assim nos franquear. Amém. Fico feliz, louvamos a Deus por tudo. Fica na paz do Senhor Jesus, tenha uma excelente aula no próximo domingo e continue amando, proclamando e praticando a palavra de Deus. A paz do Senhor.